Olá pessoal, sou a professora Eliane Torres, né? E vamos para mais uma aula de Química. Espero que todos estejam bem. Então, gente, vamos para mais uma aula de Química, onde hoje vamos falar sobre combustíveis, né? Então, gente, quando eu falo de combustível, né? O que vem na nossa cabeça, né? Quais são seus combustíveis que mantêm você ativo, com energia para fazer suas atividades? Não são os alimentos? São, sim, os alimentos, né? Que são nossas fontes de energia para o nosso dia a dia. Então, vamos conceituar, né, combustível. Então, combustível, como vocês estão vendo aqui, né, são substâncias que, ao reagirem com o oxigênio, produz calor, né? Produz o que? Energia, podemos dizer assim, tá certo? Então, gente, o que está acontecendo com o nosso corpo, com a produção dessa energia? Vem de quê? Dos alimentos. Então, a esse processozinho aí, gente, eu dou o nome de processo de respiração celular na biologia, onde, né, na presença do oxigênio, esse oxigênio vai reagir, né, com a glicose dos alimentos e vai produzir energia. Então, se está rolando, né, aí uma reação com o oxigênio, produzindo calor e energia, logo os alimentos são sim considerados combustíveis do nosso corpo, né? Mas vamos, gente, ver os combustíveis de outra forma, né? Mais ampla, mais do que, né, o nosso combustível pessoal. Quais combustíveis nutrem, fornecem energia para as máquinas? A gente usa para os carros, para a nossa própria casa, né? Que a gente usa na nossa vida moderna e industrializada, né? Como vamos ver. Então, gente, os combustíveis, né? A gente vai estudar, né? Eles são fósseis, ou seja, não renovável, né? O que eu chamo, né, de combustíveis fósseis, podemos dizer, é porque ele foi produzido, gente, há milhares de anos atrás, por um processo lento de produção. E há milhares de anos atrás, né, a gente está usando, né? E não vai dar mais para renovar. Logo, né, eu encaro ele como não renovável, né? Um dia vai acabar e quando acabar foi, né, não vai ter mais jeito, tá certo? Então, os combustíveis fósseis, gente, também vale lembrar, né? Por que são fósseis, né? Porque são oriundos de seres vivos que viveram muitos tempos atrás, tá certo? Alguns, né? Que vamos ver aqui no caso do petróleo, né? Veio do que? Do fundo do mar, né? Num ambiente mais úmido, seres aquáticos, como as algas, né? E, gente, hoje o petróleo, né, atualmente, é a maior parte da demanda mundial, podemos dizer assim, que ele pega cerca de 75%, né? E é suprida por meio da utilização de combustíveis fósseis, como a gente viu, que são, né, os originados da decomposição de organismos animais e vegetais, isso durante milhares de anos. Vale ressaltar também que o petróleo é, na atualidade, o combustível fóssil mais aplicado comercialmente na parte financeira, né? Pois nas refinarias ele passa por um processo em que são obtidos seus derivados, né? Como a gasolina, né? Que hoje, né, detém uma maior parte e importância, né, econômica, podemos dizer que é a base, né? O óleo diesel, o querosene, né? O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá certo? E o gás butano, né? Que a gente utiliza na nossa cozinha, tá certo? Além disso, né? Os derivados também, ele é muito utilizado, tá certo? Para a produção de plásticos e de borracha, não é isso? Então, gente, ele vai influenciar muito, né, na cadeia produtiva
no nosso país e na nossa estrutura como um todo, tá certo? Ele é aproveitado tudo, né? Até a sobra, no caso do uso do piche, né? Para fazer os asfaltos das cidades, né? Então, ele tem uma grande utilidade. Voltando atrás, a gente sabe que tem as suas desvantagens, né? O petróleo, que ele é bastante poluente, ele favorece o aumento da temperatura da Terra, que é o que? O aquecimento global, né? Então, gente, como vocês estão vendo, né? Aqui eu tenho uma representação onde mostra aqui a questão da extração do petróleo, né? É uma imagem muito ampla, né? Mas vale ressaltar e repensar um pouco sobre, né, o petróleo, que ele, como vocês viram, né, tem sua grande parte de contribuição nas suas desvantagens, tá certo? Então, gente, agora nós vamos falar sobre outro combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, tá certo? Ele é um combustível fósseis, né, que veio já do ambiente, podemos dizer assim, terrestre, né? Resíduos vegetais, podemos dizer assim, né? Foi havendo uma formação desse combustível, né? Acumulando por grande quantidade de carbono, né? Então, teria um combustível formado, como vocês estão vendo aí, tá certo? O carvão mineral, ele é formado pela fossilização da madeira, que vai perdendo água, dióxido de carbono e metano com o passar do tempo, o que produz uma mistura de substâncias complexas ricas em carbono. No entanto, havia vários inconvenientes, né? Como a dificuldade no transporte, né? As cinzas que ficavam como resíduo e principalmente o fato de ser altamente poluente, porque possui muitas impurezas, entre eles, né, o enxofre. E assim, ao ser queimado, além dos produtos normais oriundos da combustão, que falaremos mais adiante, né, eles já geravam, né, grande poluição. O carvão mineral libera também grande quantidade, tá certo, de óxido de enxofre. Ele hoje, gente, corresponde a 6% da oferta, né, de energia primária, tá certo? E ele, né, hoje já é menos bastante utilizado, né, como fonte de trabalho e de energia. Outro combustível fóssil, a gente vai falar, é o gás natural, como vocês estão vendo aqui a imagenzinha representada, tá certo? O gás natural, ele é outro combustível fóssil também que pode ser encontrado em jazidas, né, geralmente em associação de petróleo. Ele é formado basicamente de metano, né, o CH4, e é usado, por exemplo, na geração de calor e de energia em indústrias e em automóveis, sendo menos poluente, né, que o óleo combustível. Seu uso vem crescendo muito e corresponde a 9% da oferta de energia primária. A sua desvantagem, porém, é seu transporte e estocagem, pois, como ele é um gás, são necessários cilindros, como vocês estão vendo aí, e vasos industriais para estocar, além de grandes gasodutos, né, para o transporte que trazem impacto ao meio ambiente. Tá certo? Então, todos os combustíveis fósseis, gente, são formados por compostos orgânicos, tá? Que quando queimados liberam gás carbono e água, se a combustão é completa. Isso é um grande problema, pois desde o século XIX a concentração de gás carbono na atmosfera vem aumentando cada vez mais, o que tem intensificado o problema do efeito estufa, né? E os grandes resultados estão aí e vocês estão vendo também, né? Além da poluição ambiental que causa os combustíveis fósseis, não são renováveis, né, gente? Ou seja, um dia, como eu falei lá atrás, né, eles vão esgotar. Acabando, pronto, né? Não tem como mais se recuperar,
podemos dizer assim, tá certo? Então, vou falar também para vocês um pouquinho sobre os combustíveis renováveis, né? Que é muito importante que a gente também a conheça, tá certo? Então, como podemos definir, né, o combustíveis renováveis? Como o próprio nome está dizendo, né? Renováveis, né? Então, em linhas gerais, os combustíveis renováveis são recursos, tá certo, gente? Energéticos obtidos através de matéria orgânica, também chamado de biomassa. Eles podem se regenerar normalmente em um curto espaço de tempo. Então, gente, é tudo aquilo, podemos dizer, que se renova, né? Aquilo que eu posso, por exemplo, né, plantar, voltar, né? Os processos, né, que o ser humano consegue controlar, podemos dizer assim, e mantém em atividade, tá certo? E acaba que, em sua maioria, né, eles são bem menos poluentes, tá certo? Do que os fósseis, né? Então, ele tem sido uma boa alternativa, né? Considerando aí para as nossas condições e mudanças climáticas hoje, tá certo? Então, quanto aos combustíveis renováveis, né? Eu vou destacar alguns falando, tá certo? Como o biodiesel, o etanol, tá certo? E também o biogás. O biodiesel, né, é um combustível líquido considerado fonte de energia renovável. O biodiesel é produzido a partir de fontes vegetais, tá certo? Ou animais. Normalmente é usado, né, óleo vegetal, como de girassol, mamona, soja, gordura animal, tá certo? Então, gente, trata, né, de um produto natural, biodegradável, tá certo? Com baixo teor de poluentes. O etanol, tá certo? Muitas pessoas ainda não sabem, mas o etanol é um combustível renovável, mais populares, né, e utilizados principalmente nos veículos de passeios brasileiros. Ele é obtido, né, através de quê? Da fermentação controlada e pela destilação de resíduos vegetais. Como vocês estão vendo aí, né, a imagenzinha do plantio de quê? Da cana de açúcar, né? O etanol é considerado uma substância pura e uma alternativa menos nociva para quem? Para o nosso meio ambiente, que a gente deve estar sempre, né, voltando aí com os nossos pensamentos para o nosso meio ambiente. O biogás, né, ele é produzido a partir da mistura de dióxido de carbono, que é o metano, tá certo? Apesar de não ser muito utilizado em automóveis, né, deve ser mencionado, pois ele é um combustível que ainda assim se faz parte do nosso dia a dia. Isso porque ele é utilizado principalmente nos fogões e até mesmo na geração de energia elétrica, tá certo? Então, né, aí, no caso, né, o gás de cozinha podemos falar. Então, gente, esse é mais um conteúdo, né, de química que a gente vai estar estudando. Os próximos conteúdos será energias renováveis para dar continuidade à nossa aula.